Imagine por um momento que o dinheiro não é apenas papel, número ou trabalho. Imagine que ele é uma presença, uma força que observa o seu estado interno antes de se aproximar. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que você está fazendo tudo certo, se esforçando, lutando, mas algo invisível te impede de prosperar. Como se existisse um vidro entre você e a abundância. Você vê outros conseguindo, você vê oportunidades acontecendo, mas quando chega a sua vez, é como se tudo escapasse por entre os dedos. E o mais doloroso é que ninguém nunca te explicou o porquê. Você aprendeu a se culpar, a achar que o erro é seu, que você não é suficiente. Mas e se eu te disser que existe um código, um ajuste interno que muda tudo? Algo simples, porém esquecido. Fique comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir. E antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância, porque daqui para frente, sua mente nunca mais será a mesma. Elas trabalhavam porque sabiam que já eram abundância. Enquanto o homem comum acorda pensando, eu preciso de dinheiro para viver. O homem próspero acorda pensando, eu vivo na riqueza que flui através de mim. Percebe a diferença? Não é externo, é interno. Sempre foi interno. A dor que você sente, essa sensação de bloqueio, não é fracasso. É apenas desalinhamento vibracional. Quando sua mente vibra escassez, o dinheiro percebe e se afasta. Quando sua mente vibra certeza, merecimento e posse interna, o dinheiro se aproxima. E agora chega o ponto mais importante. Hill descobriu um exercício de 5 minutos que reprograma essa vibração. Um código que reorienta sua mente para receber ao invés de correr atrás. Não é um ritual, não é uma oração, não é um mantra vazio. É uma forma de reconectar sua mente ao campo da abundância. E antes de eu te revelar esse código, eu quero que você sinta algo. O que realmente dói em você hoje? A sensação de não ter dinheiro suficiente? Ou a sensação de estar tão próximo, mas ainda não conseguir? Responda nos comentários qual é a sua dor hoje. Eu quero ler você. Eu quero te ver, porque isso faz parte da liberação. Respire. Estamos apenas começando. Hill percebeu uma coisa assustadora. Pessoas pobres pensam em dinheiro com medo. Pessoas ricas pensam em dinheiro com permissão. O pobre diz, e se faltar? E se não der? E se eu não conseguir? E se acabar? Já o rico pensa, como isso pode crescer? O que posso criar com isso? Para onde isso pode fluir? O rico vê movimento, o pobre vê ameaça, e o dinheiro sempre responde ao estado interno. E aqui está o ponto mais importante de todos. Carnegie contou a Hill que 98% das pessoas jamais seriam ricas não por falta de oportunidade, mas porque jamais aprenderam a controlar a própria vibração mental. Essa frase mudou tudo. Hill entendeu que o segredo não estava nos negócios, nem nas estratégias, nem nos contatos. O segredo estava na mente. Mais precisamente, na forma como você conversa consigo mesmo quando ninguém está olhando. Sabe aquela voz silenciosa? Aquela que surge quando você deita à noite? Aquela que aparece quando você recebe um dinheiro e pensa, que bom, mas será que vai durar? Essa voz é o código. Ela é a causa da riqueza ou a causa da escassez. E Carnegie ensinou a Hill uma técnica para quebrar essa programação invisível. Uma técnica que podia ser feita em minutos, simples, direta, transformadora. Hill se assustou. Ele não acreditava que algo tão pequeno pudesse ter tanto poder. Então Carnegie revelou algo que ficou registrado nas entrelinhas de Pense e Enriqueça. A mente é uma antena. Nós não criamos ideias, nós captamos ideias. Isso significa que você não atrai dinheiro trabalhando mais. Você atrai dinheiro sintonizando a frequência da riqueza. Assim como um rádio não cria músicas, apenas sintoniza a estação. Sua mente não cria prosperidade, ela se conecta à prosperidade que já existe. E é exatamente isso que o código de 5 minutos faz. Ele ajusta a frequência da sua mente para a faixa vibracional da riqueza. Ele não força, ele não pede, ele alinha. E quando você está alinhado, oportunidades que antes você não via se tornam óbvias.
Pessoas que antes não notavam você começam a se aproximar. Caminhos que antes pareciam impossíveis se abrem naturalmente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a estação da sua mente. Respire e sinta isso. Você não está aprendendo a ganhar dinheiro. Você está aprendendo a se permitir receber. Se isso fez sentido para você até aqui, curta este vídeo agora. Não por mim, mas porque isso diz ao seu subconsciente: eu escolho a prosperidade. E agora, no próximo tópico, eu vou começar a te mostrar como ativar esse código. Aqui é o ponto onde tudo começa a mudar. Porque até hoje você acreditou que prosperidade era consequência de esforço, que riqueza era sobre correr atrás, tentar mais, insistir, lutar, resistir. Mas a verdade é chocante. Quem corre atrás do dinheiro, afasta o dinheiro. E isso não é metáfora, é lei psicológica. Quando você corre, você declara para o universo que aquilo está longe. Quando você luta, você declara que aquilo é difícil. Quando você implora, você declara que aquilo não é seu. E o dinheiro responde a isso. Pense nisso por um momento. Você já percebeu que quanto mais você se desespera, menos as coisas fluem? Quanto mais você tenta controlar, mais elas escapam. Quanto mais você se esforça para não faltar, mais a vida traz situações onde falta. É porque sua mente está programada para a sobrevivência, não para a abundância. A sobrevivência diz: eu preciso correr atrás. A abundância diz: eu deixo vir. E é por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, exaustas, drenadas. Porque elas estão lutando guerras invisíveis contra algo que nunca esteve fora. O bloqueio nunca foi o mundo, nunca foi o emprego, nunca foi a economia, nunca foram as oportunidades. O bloqueio sempre esteve na forma como você se percebe. Se você se percebe pequeno, você recebe pouco. Se você se percebe indigno, o universo confirma sua indignidade. Se você se percebe alguém que precisa conquistar, você viverá eternamente conquistando e nunca possuindo. A virada começa quando você entende uma única coisa. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta quem você acredita ser. Se você acredita ser alguém que luta, você viverá uma vida de luta. Se você acredita ser alguém que corre atrás, passará a vida inteira correndo. Mas se você aprende a encarnar riqueza antes dela chegar, ela não tem escolha. Ela vem. A verdadeira mudança não acontece no mundo externo. Ela acontece no lugar onde ninguém vê, no silêncio da sua mente, na história que você conta para si mesmo quando está sozinho, na versão de você que vive dentro de você. A partir desse momento, algo começa a se reorganizar em você. Você começa a lembrar que a abundância nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve esperando você se reconhecer. Agora respire fundo, porque aquilo que eu vou te dizer pode virar tudo de cabeça para baixo. Você já ouviu dizer que tudo é energia, certo? Mas isso sempre soou abstrato demais, distante demais, quase como uma frase bonita, mas vazia. O que ninguém te explicou é como essa energia age dentro de você. A sua mente não é apenas um conjunto de pensamentos. Ela é uma antena, constantemente emitindo e recebendo frequências. Quando você pensa, você não apenas formula ideias, você vibra. E essa vibração é lida pelo campo que te cerca. Pense no rádio. Se você está sintonizado na estação errada, não importa o quanto você tente, a música certa não toca. A mente funciona da mesma forma. Se você vibra medo, você sintoniza situações que confirmam esse medo. Se você vibra escassez, tudo ao seu redor se reorganiza para reforçar a escassez. Se você vibra falta, você vive em falta. Não porque o universo quer te punir, mas porque o universo não responde à sua vontade, ele responde ao seu estado interno. E aqui está uma verdade profunda, que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não atrai aquilo que você deseja. Você atrai aquilo que você já acredita ter ou não ter. Desejo sem crença se torna sofrimento. Desejo com crença se torna manifestação. Quando Napoleon Hill falava sobre a mente infinita, ele estava se referindo exatamente a isso. Existe um campo de possibilidades onde tudo já existe.
Abundância não é algo que você cria, é algo que você alcança pela sintonia. Quando você muda seu estado interno, você muda a estação. Quando você muda a estação, você começa a receber outra realidade. E é por isso que pessoas que um dia tinham pouco, de repente, mudam tudo, enquanto outras que tinham tudo, perdem tudo rapidamente. Não é destino, não é sorte, não é karma. É frequência mental. A chave sempre foi: como você se sente diante do dinheiro? Se existe aperto no peito, medo, tensão, você está vibrando afastamento. Se existe calma, naturalidade, certeza, você está vibrando aproximação. A riqueza sempre responde à forma como o seu coração se posiciona, não ao quanto você trabalha, não ao quanto você merece, mas ao quanto você se permite receber. Agora, vamos trazer isso para a sua vida, porque eu sei que você já sentiu isso na pele. Existe um momento específico que dói e você vai reconhecer. É quando o dinheiro chega e logo vai embora, como se ele nunca quisesse ficar. Como se houvesse uma força invisível que empurra tudo para longe, mesmo quando você tenta segurar. Você recebe um pagamento, uma oportunidade, um respiro. E por alguns segundos você sente alívio, mas logo depois algo acontece. Uma conta inesperada, um problema, uma urgência, algo que te faz voltar ao mesmo ponto de antes. E então você se pergunta em silêncio, quase envergonhado: por que isso sempre acontece comigo? E essa é a pergunta que revela tudo, porque por trás dela existe um estado interno. Observe, quando o dinheiro chega e o seu corpo reage com medo de perder, você envia ao universo uma mensagem silenciosa: eu não sei manter isso. Eu não me sinto seguro nisso. E o universo responde exatamente de acordo. Não é azar, não é castigo, não é destino. É o seu campo interno tentando manter o que é familiar. Se a sua mente se acostumou com a escassez, ela vai recriar a escassez. Se a sua mente se habituou ao medo, ela vai procurar motivos para temer. Se a sua mente aprendeu que riqueza não é para você, ela vai afastar toda a possibilidade de riqueza, mesmo quando você deseja o contrário. Mas agora você está enxergando. Agora você está vendo o mecanismo. Não é o mundo que te bloqueia. Não é a sua história. Não é a sua família. Não é a sua circunstância. É apenas a programação invisível da sua mente repetindo o que ela acredita ser seguro. Mas quando isso é visto, quando isso é reconhecido, o ciclo começa a se quebrar. E é exatamente isso que o código de 5 minutos faz. Ele reeduca o seu corpo a sentir riqueza antes dela chegar, para que ela finalmente tenha um lugar para permanecer. Agora chegamos no ponto que pode doer, mas é a dor que desperta. Porque existe uma verdade silenciosa, profunda, que quase ninguém tem coragem de olhar. Você tem medo do dinheiro. E não, isso não significa que você não o queira. Significa que, no fundo, existe uma parte de você que teme não ser capaz de mantê-lo. Uma parte que acha que, se o dinheiro chegar, algo ruim pode acontecer. Uma parte que acredita que riqueza é instável, perigosa, distante. E é esse medo, e não a falta de oportunidade, que mantém você onde está. Napoleon Hill escreveu algo que foi praticamente escondido nas entrelinhas de seus livros. O homem que teme a pobreza já está vivendo nela, mesmo rodeado de oportunidades. Esse medo não aparece nos seus pensamentos conscientes, ele aparece no seu corpo, na tensão no peito, na respiração curta, na sensação de alerta constante, como se você tivesse que segurar tudo com força, senão desmorona. Esse medo te faz trabalhar mais do que precisa, te faz justificar cada gasto, te faz se sentir culpado por querer mais, te faz acreditar que desejar prosperidade é arrogância, ambição egoísta, exagero. Mas quem colocou isso em você? Porque uma criança não nasce com medo de abundância. Uma criança não teme o suficiente. Ela acredita que o mundo pode oferecer tudo. Ela confia. Então, o que aconteceu no caminho? Em algum momento, alguém te ensinou a ser pequeno. Alguém te disse: cuidado, é difícil, a vida é dura, dinheiro não nasce em árvore. E você acreditou. E essa crença se enraizou tão fundo
que hoje você confunde prevenção com identidade. Mas você precisa ouvir isso agora, com calma, quase como um sussurro interno. Não é o dinheiro que te falta, é a autorização interna para recebê-lo. O que dói não é a ausência da riqueza, é a sensação de estar bloqueado de dentro para fora. O que te machuca não é não ter alcançado ainda, é sentir que existe algo em você que poderia brilhar mais, mas ainda está preso. E é nesse espaço, nesse ponto exato de tensão emocional, que o código de 5 minutos atua. Ele não traz o dinheiro primeiro. Ele remove o medo. Porque quando o medo cai, a porta abre. E o que é seu começa finalmente a chegar. Talvez esse seja o momento mais importante de todo o vídeo, porque é aqui que tudo começa a se mover. Até agora você entendeu por que as coisas pareciam travadas. Mas agora é hora de virar a chave. Imagine por um instante que dentro de você existe uma porta e que atrás dela está tudo o que você sempre pediu: liberdade, tranquilidade financeira, segurança, leveza. Mas essa porta só abre de dentro. E a chave não é o esforço. É o estado interno que você decide habitar todos os dias. Napoleon Hill descobriu algo que poucos compreenderam de verdade. A mente humana pode ser condicionada para vibrar riqueza mesmo antes dela chegar. E quando isso acontece, o universo não tem escolha. Ele precisa responder. Por isso o código de 5 minutos é tão poderoso. Porque ele não é um ritual mágico, é uma mudança de frequência. Durante 5 minutos, você faz algo que seu cérebro não está acostumado. Você sente como se já tivesse recebido. E esse é o segredo que muda tudo. Quando você sente a abundância antes dela existir no plano físico, o cérebro não distingue entre imaginação e realidade. Ele começa a reprogramar suas conexões, mudar seus impulsos, ajustar seu campo de energia. Você para de agir como alguém que busca e começa a agir como alguém que possui. E a vida, como um espelho, devolve exatamente isso. Mas aqui está o ponto mais bonito e o mais difícil. Quando você começa a se sentir próspero internamente, as velhas crenças começam a gritar. Elas tentam te puxar de volta dizendo: isso é ilusão, não vai dar certo, você está se enganando. É o medo perdendo espaço. É a antiga programação se desfazendo. E nesse instante, você precisa permanecer. Porque é justamente aí, quando tudo dentro de você tenta te fazer desistir, que a virada começa. É o momento em que a energia muda e o invisível começa a trabalhar a seu favor. É quando o campo se reconfigura e a abundância, finalmente, encontra o caminho de volta para você. Agora imagine isso. Enquanto você está ali sentindo essa prosperidade interna, algo começa a acontecer dentro de você que é quase imperceptível, mas poderoso. Um sussurro começa a se infiltrar nos cantos da sua mente, algo que você nunca ouviu tão claramente antes. Eu mereço isso. Eu sou capaz. Isso é meu. É como se cada célula do seu corpo despertasse, percebendo que a escassez que você conheceu até hoje não é mais a sua verdade. E é justamente aí que o universo começa a se curvar para você. Não porque você pediu, não porque você calculou, mas porque sua energia mudou. Tudo o que antes parecia distante, impossível, começa a se alinhar de forma quase milagrosa. Portas que estavam fechadas se abrem. Oportunidades surgem do nada, pessoas aparecem na sua vida de maneiras que você não esperava. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Não é sobre o dinheiro que vai chegar, nem sobre o resultado que você vê no banco. É sobre a transformação silenciosa dentro de você, que muda seu olhar, sua postura, sua força. Quando você sente riqueza antes dela existir, você não apenas atrai dinheiro. Você se torna alguém que o dinheiro naturalmente segue. É a alquimia interna que a maioria ignora, mas que define quem de fato vai prosperar e quem continuará lutando na mesma roda. E a verdade crua é essa. Se você desistir agora, se você voltar a duvidar, todo esse movimento para. Mas se você permanecer, apenas por mais um instante, a vida vai começar a se curvar para você de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Agora que você entendeu o código,
Você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Existe uma presença diferente dentro de você agora. Uma chama, uma certeza, algo que, talvez pela primeira vez, diz: eu posso. E é aqui que tudo muda, porque não se trata apenas de saber. Se trata de viver essa nova identidade. Se trata de escolher todos os dias, pensar, sentir e agir como alguém que nasceu para a prosperidade, não para sobreviver. A escassez foi ensinada. A abundância é lembrada. E se você sentiu algo se mover dentro de você, se alguma parte sua despertou, se seu coração bateu diferente, é porque você está pronto para cruzar o portal. Existe um lugar onde pessoas como você estão rompendo bloqueios, reescrevendo sua história e criando uma vida alinhada com o fluxo da prosperidade verdadeira. Esse lugar se chama Dimensão da Abundância. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, então esse é o seu sinal. Venha para a dimensão, a porta está aberta. E dessa vez você tem a chave.